Dorcas havia deixado para trás uma história. E as sementes que ela foi lançando no seu caminho havia dado grandes frutos e essas mulheres choravam. Naquela época existiam algumas mulheres que eram contratadas para chorar em velórios. E existiam alguns velórios que tinham essas mulheres que choravam porque era necessário que alguém chorasse. Mas o velório de Dorcas foi diferente. Havia pranto, havia tristeza, havia profunda dor pela morte dela, porque verdadeiramente as pessoas a amavam. As pessoas sentiam profunda dor pela morte de Dorcas, mas essas mesmas pessoas também tinham grande necessidade que essa mulher continuasse entre elas, porque talvez Dorcas fosse a única que olhava e que atendia essas mulheres. Deus nos tem dado tantas coisas, tantas bênçãos, tantas pessoas abençoadas ao nosso redor, e às vezes a gente só dá valor quando a gente perde. A Bíblia não diz a respeito disso, mas talvez essas mulheres que recebiam todos os cuidados de Dorcas ainda não tinham o discernimento de quão precioso era aquilo. Mas quando Dorcas morreu, aí elas entenderam que esta mulher ia fazer muita falta, que essa mulher não poderia ser retirada do meio delas. Amados, nós precisamos valorizar as pessoas que estão ao nosso lado enquanto elas permanecem entre nós. Nós precisamos valorizar a saúde que Deus nos tem dado enquanto nós temos esta saúde. Nós precisamos valorizar a comida que nós temos todos os dias servindo a nossa mesa e a nossa família enquanto nós temos a comida. Porque muitas pessoas esperam aquele momento difícil para ir então lembrar do que tinha de bom e falar: Senhor, por que sobreveio sobre mim esta dificuldade tão grande? Nós precisamos valorizar as pessoas e as coisas que Deus nos tem dado. Porque Deus, Ele é minucioso, Ele é detalhista. Ele supre todas as nossas necessidades. Talvez você queira coisas grandes. Talvez estas mulheres não gostariam de ter apenas um vestido e uma túnica. Talvez elas gostariam de ter muitas outras coisas. Mas a necessidade delas era suprida através da vida desta mulher chamada Dorcas, através do seu dom e do seu talento de costurar e de fabricar as roupas. Amados, é tão bom quando nós temos algo e nós valorizamos aquilo que nós temos, porque aí Deus vai dando mais. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, Deus o colocará sobre o muito. Porém, aquele que é infiel no pouco, jamais será colocado sobre o muito, porque nós não saberemos cuidar, nós não saberemos valorizar. Então, que a gente possa olhar para o nosso redor, assim como essas viúvas, essas pessoas que Dorcas atendia, e entender que aquilo que Deus nos tem dado é bom demais, é maravilhoso. As pessoas que estão ao seu redor, quantas pessoas abençoadas, que às vezes a gente simplesmente ignora. Quantas pessoas que têm para dar, para que a gente possa ser alimentado espiritualmente e a gente simplesmente ignora. Mas acima de tudo, quantas pessoas eu e você precisamos alimentar, não só fisicamente, mas espiritualmente, através de uma palavra, através de um gesto de amor seu. Se você olhar ao seu redor, se você parar para pensar agora, Deus vai te mostrar alguém que precisa talvez de uma ligação sua neste exato momento, que precisa de um eu te amo, eu te valorizo, eu preciso de você. Nós temos, não temos? Então não vamos perder as oportunidades, vamos amar as pessoas, vamos valorizar as pessoas, vamos respeitar as pessoas, vamos fazer o bem, assim como fez esta mulher. Hoje nós estamos compartilhando a palavra de Deus, que é tremenda, que é poderosa, a respeito da vida de Dorcas, ou Tábita, né? Ela era conhecida por esses dois nomes, até porque existiam dois povos na cidade de Jope, então todos conheciam essa mulher. Como que as pessoas têm visto você? Como que as pessoas têm conhecido você? Como que as pessoas falam de você quando você não está presente? Esta mulher chamada Dorcas, ela era conhecida pela sua generosidade, pelo seu grande amor pelas outras pessoas. Ela era uma mulher cristã. Ela era conhecida pelo cristianismo, não que ela dizia ter, mas que ela mostrava na prática. Porque falar
eu estou aqui falando. Falar não é difícil, todos nós falamos. Mas o que Deus quer de nós, além da nossa fala, que é muito importante, que é nós compartilharmos a nossa fé, mas Deus quer ver a nossa atitude. Dorcas era uma mulher que era conhecida por aquilo de bom que ela fazia. Ela era conhecida como discípula, seguidora de Jesus. Uma mulher guerreira, uma mulher que se deixou ser usada por Deus. E Deus, conhecendo o seu coração, deu a ela um talento maravilhoso. E ela usava este talento todo para Deus, para o reino de Deus. Como que a gente faz para abençoar, para fazer as coisas para o reino de Deus? É fazendo para o próximo. Amados, quando eu faço para o meu próximo, é como se eu estivesse fazendo para o meu Deus. Dorcas abençoava a vida das viúvas, dos doentes, dos famintos, fazendo para o reino de Deus. Ela fazia e Deus atendia a necessidade daquele povo, através da vida dela. Deus quer nos usar para atender a necessidade de muitas pessoas. Mas nós vemos nesta palavra que Dorcas adoeceu e veio a morrer. Ela morreu. Acabaram-se as esperanças e as expectativas daquelas pessoas que, por sinal, se entristeceram grandemente. Essas pessoas foram até Pedro, porque elas conheciam a história de vida de Pedro e sabia que Jesus Cristo, aquele que Dorcas pregava e que Pedro pregava, tinha um grande poder. E aí então, quando Pedro se aproximou, Pedro pediu para que Deus fizesse um milagre e Deus realizou um milagre. A Bíblia diz que Pedro orou e voltou-se para o corpo e disse: Tábita, levanta-te. Ela então abriu os olhos e quando viu a Pedro, sentou-se. Amados, olha que milagre! Ela já havia morta. Talvez, por mais que a situação ali naquele momento fosse de grande dor, de grande pranto, passariam-se um tempo e Dorcas seria esquecida. Mas o projeto de Deus existia até na morte desta mulher. Ela morreu primeiramente para mostrar para as pessoas o quanto era valioso o trabalho que ela realizava na comunidade que ela vivia. Precisou que ela morresse para as pessoas entenderem que o que ela fazia era algo maravilhoso. E talvez a morte e a ressurreição de Dorcas incentivou muitas outras mulheres e também homens a trabalharem em prol de outras pessoas. Porque os momentos que ela ficou falecida, as horas que provavelmente ela tenha ficado morta, chamou a atenção das pessoas em relação a isso. A quão valorosa era aquela mulher, a quão grande era a obra que ela realizava para Deus, por Deus e para aquelas pessoas que ela atendia. Aí nós vemos que quando ela abriu os olhos e viu Pedro, ela se sentou. E a Bíblia diz no versículo 41 que, dando-lhe a mão, levantou-a, chamou os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. A Bíblia diz que Pedro chamou os santos e as viúvas. Os santos é aqueles que têm fé, que acreditam que Deus tem poder para fazer aquilo que eles viram. Porque talvez se chamassem um incrédulo, a pessoa chegaria ali e diria: não, essa mulher não estava morta. Acharia alguma desculpa, mas a Bíblia diz que Pedro chamou os santos e chamou as viúvas que já eram testemunha do que Dorcas praticava. E apresentou Dorcas viva, respirando novamente. E o versículo 42 diz que isto se tornou conhecido por toda Jope. Amados, Dorcas deu um testemunho de vida enquanto viva, enquanto morta e principalmente enquanto ressurreta, enquanto viva novamente. Dorcas com certeza morreu como todos
Mas este momento da vida dela, esta provação que ela viveu, foi também para a glória de Deus. Como tudo que ela fazia na sua vida, porque a Bíblia diz que em Jope, toda a cidade ficou sabendo do que aconteceu e muitos creram no Senhor. Olha que interessante, a Bíblia diz que muitos creram, mas a Bíblia não diz que todos creram. Porque assim como você está ouvindo esta palavra agora, você crê? Você crê que Deus fez, que Deus faz e irá fazer muito por todos nós? A Bíblia diz que na cidade de Jope muitos creram, mas isso significa que muitos também não creram. Que muitas pessoas entenderam que Deus é Deus e que para Ele não há impossível, para Ele não há impossibilidades, para Ele não há barreiras que possam ser empecilho para a nossa vitória. Deus rompe todas as barreiras, Deus rompe todas as cadeias em favor de nós, em favor da nossa vida, da nossa comunhão com Ele. Esta mulher chamada Dorcas nos deixa um grande ensinamento. Ela era discípula de Deus, ela era generosa, ela era uma mulher cristã, ela era uma mulher de fé inabalável. Ela era uma mulher que deixou um testemunho maravilhoso, que através não do seu muito falar, mas através da sua vida e do que Deus fez com ela, muitas pessoas foram salvas em Cristo Jesus. Que eu e você possamos olhar para a nossa vida e nos orgulharmos dela, sabendo que Deus nos colocou com um propósito e uma missão. E este propósito e esta missão nós estamos desempenhando para a glória de Deus e para o reino de Deus, não apenas para nós mesmos. Que possamos receber de Deus essa força que precisamos para dar sempre um bom testemunho, para sermos sempre edificados e fortalecidos por Ele, amém? Amados, a nossa programação vai ficando por aqui. Eu creio que esta palavra foi uma palavra transformadora para as nossas vidas como mulheres que somos. Nós temos tantos talentos, né? A gente sabe fazer tanta coisa, a gente tem assim um dom especial que é só nosso, né? Que é de ser mulher, que é de ter o sentimento de mulher, o amor de mulher. Mas às vezes a gente quer empenhar esse sentimento só para o marido e para os filhos, e isso é muito bom, mas não basta. Nós precisamos alcançar com este amor as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente as que estão mais necessitadas. Amém? Fica esta palavra no seu coração. Na próxima semana nós voltamos com uma palavra maravilhosa direcionada para a sua família. Amém? Fique aqui os meus agradecimentos a todos vocês que nos têm acompanhado, prestigiado semanalmente. Agradeço também a Fernanda Lina Cabelos e Cia, a Cláudia Bijux e a MD Confecções, que atende você aí no conforto da sua casa. E é claro, fica aqui os nossos agradecimentos a Deus sem ter uma palavra específica, porque não existe. Eu gostaria muito de deixar uma palavra de gratidão a Deus agora, mas palavra nenhuma que eu dissesse seria suficiente para agradecer pelo que Deus tem feito por nós, porque nos tem dado saúde, nos tem dado força, nos tem dado tudo o que precisamos e suprido todas as nossas necessidades. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Senhor. Fiquem todos com Deus. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá. Nos deu novas vestes de louvor pra celebrar.